Bem-vindos ao estudo de introdução ao grego koiné, lição 6. Eu quero pedir desculpas, pelo atraso ou pela demora, em virtude de alguns compromissos que a gente tinha assumido. Mas aqui estamos, e como eu sempre digo, não sou professor de grego, Eu simplesmente sou um estudante. Sou um estudante e nós produzimos esses slides para que alguns alunos nossos do CPO pudessem ter uma visão mais ou menos, uma introdução. É uma simples introdução, não tem nada aqui profissional, nada aqui técnico. Mas simplesmente para mim, um divertimento, porque é um método que eu estou usando para mim mesmo aprender o grego. Eu estou aprendendo o grego, tá ok? Não estou ensinando como professor. Eu fiz esse recurso para eu praticar, para ficar praticando. Eu achei legal e porque o meu intuito era somente ler o grego, tá? Algumas coisas técnicas, vocês procuram livros, comprem livros, vejam alguns sites de profissionais, de cursos profissionais. Aqui é simplesmente, posso dizer assim, um divertimento para mim, tá bom? Então vamos lá. Aqui eu selecionei 8 palavrinhas para vocês aumentar um pouquinho o vocabulário de vocês aí no caderno, tá bom? Na verdade, também eu comecei para meia dúzia de pessoas, mas aí tomou um volume e as pessoas ficam cobrando da gente, né? Mas eu agradeço aí pela participação de todos vocês, tá bom? Vamos lá. Esse casalzinho aqui se abraçando, né? Eu quis puxar essa imagem, mas para falar sobre perdão, que é a fecina, né? Que vem de afeto, etc. Essa outra aqui não quis falar sobre a cobra nem a maçã, tá? Aqui simboliza pecado, que é a amartia. Então você vai colocando, enriquecendo o seu vocabulário aí, porque quando você vê essa palavrinha no grego, você vai saber que é pecado. Por isso que eu não coloco a interpretação, como vocês sabem, o meu método, eu uso mais as figuras, tá bom? Aqui é stauros, que é cruz, tá? Esse aqui eu quis identificá-lo como verdade, tá bom? Para você não misturar como justiça, né? Aletés ou aletheia, né? Verdade, tá bom? Verdade. Aqui você já sabe esse símbolo, né? De que a gente vai tratar, ou seja, o nome da pessoa ou do ser, sei lá, Thanatos, né? Que é morte, a morte. E aqui você tem uma gotinha de sangue, que significa Haima, um chama Aima, outro chama Haima e tal. Mas eu não sei bem a pronúncia não, mas é sangue. E aqui é soma, que fala no grego do corpo físico, né, para diversificar, ou seja, não ficar similar com bios, que é a vida biológica, nem zoe, que é a vida intensiva de Deus, tá bom? E aqui, justiça, de Caio Suné, né, de Caio Suné. Então são essas 8 palavrinhas para vocês colocar no seu caderno e ir acrescendo mais o seu vocabulário, tá bom? Então faça assim, se você quiser, você pode ampliar mais ainda. Compra um dicionário de grego, uma gramática. Mas isso aqui é simplesmente uma forcinha, somente esse cursinho. Eu nem poderia nem chamar de curso, essa ajuda é para vocês que estão, como eu, no princípio do alfabeto grego, né? Querendo conhecer alguma coisinha aí, alguma letra, alguma palavra. Então está aí. Alguns até falaram, professor, o senhor errou a pronúncia. Eu não sou professor. Reitero de novo, reforço de novo, não sou professor, estou aprendendo grego. Inclusive teve um que me mandou algumas indicações de gramática muito boas, tá bom? Ainda vou comprar, mas eu já estive checando, muito boas, para eu aprendendo mais devagarzinho, tá? Mas eu acredito que tem muitas pessoas que estão nos agradecendo, estão sendo abençoados por essa introduçãozinha que a gente está dando. Então vamos conhecer os versículos, tá? Onde essas palavras se encontram no versículo grego. Alguns eu vou ler, outros eu vou fazer que estou lendo assim, mas a pronúncia eu não sei corretamente, porque na verdade o intuito do grego, todas as escolas já ensinam, não é a questão de você aprender a falar,
mas você aprender a ler. Conhecer pelo menos as palavras, quando você quiser fazer uma exegese bíblica, uma interpretação bíblica, tá bom? Então eu vou somente aqui, onde está escrito essa palavra, a fé sim, que é perdão, né? Tá aqui essa palavra, e eu vou já passar aqui onde está em Marcos 3:29, né? Que é blasfemar contra o Espírito Santo, né? Você está vendo que tem lá em cima blasfemese, né? Eis to pneuma to hagion huk exei afesim eis ton aiona, né? Quer dizer, blasfemar contra o Espírito Santo, que é pneuma to hagion, né? Que é o Espírito Santo, que vem de pneuma, né? Hagion vem santo. Não tem perdão para sempre. Inclusive, eu estou usando uma tradução quase que transliterado, tá bom? Pode ser que você tenha a sua Bíblia e você vai encontrar de forma diferenciada. Eu estou trazendo quase uma tradução transliterada aí, para a palavra perdão. Aqui nós temos, como eu falei para você, amartia, que é pecado, tá bom? Tá cá. Ide, ro, anos, toteu, o airon, tem amartia, antou, cosmon, que é João 1:29, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aí você vai copiando, que é uma ideia que eu vou dar para você que eu pratico. Eu gosto de copiar no grego, essa forma que está em cima. É claro, não estou colocando as acentuações, os pontos, tal, para que a gente não se preocupe com pontuações agora, mas simplesmente conhecer a palavra, tá bom? Até porque no princípio mesmo do começo do grego não tinha pontuações. Depois que eles começaram a colocar, né, para poder facilitar o som fonético da palavra. Então vá fazendo isso no seu caderno, copiando, vai escrevendo, vá sempre lendo, você vai pegar uma prática, quando você vê um texto grego você não vai ter muita dificuldade para entender. Ok? Stauros, que é cruz, né? Hostis, rou, bastazei, tom, astauron, elton, kai, exetai, orium, donatai, einai, mon, matentes, né? Que significa, está escrito em Lucas 14:27, quem não carregar a cruz dele próprio e vem após mim não pode ser meu discípulo. Então eu quis buscar uma interpretação quase que idêntica assim, transliterando, né? Para vocês terem uma ideia. Eu só estou querendo mostrar as palavrinhas dentro do contexto, dentro do texto bíblico, tá bom? Tanto no português como no texto bíblico no grego, que você vai encontrar lá. Tá ok? Ignore a minha tradução, tá bom? Ignore, não leve em conta, mas é mais ou menos isso aí, para você ter uma ideia, porque na verdade não se ensina a falar o grego, se ensina a ler o grego, tá bom? Tem gente que lê fluentemente, que já pegou uma prática. Eu não, eu estou começando como vocês aí, tá bom? Está aqui a outra palavra, falando verdade. Nesse martelinho aí, coloquei como se fosse esse símbolo, né? Hagel, som, autos, ente aletheia, rologos, rossos, aletheia, estim, que está escrito em João 17:17, quando Jesus ora pelos seus discípulos, dizendo, santifica a eles em a verdade. A palavra tua, verdade é. Você agora entendeu porque eu estou falando que eu trouxe uma transliteração quase que similar para você ver onde está a palavra, verdade, tá bom? Então, na verdade, santifica-os, na verdade, a tua palavra é a verdade, que é um texto já traduzido para a nossa língua, não vai estar como eu fiz aqui, mas eu fiz para a gente ter quase que seja similar com o texto grego em cima, tá bom? Mas isso aí é simplesmente uma forma de você estar treinando. Escreva no seu caderno, porque não adianta você só ouvir, você tem que ter um caderno exclusivamente para estudar o grego. Vai escrevendo as palavras, vai colocando as transliterações se você quiser, ou uma figura, vá fazendo a sua parte, vá se envolvendo. Quanto mais você se envolve, mais você vai conseguindo compreender as palavras, tá bom? O sucesso
Eu já disse, parece que eu já disse em alguns vídeos atrás, o sucesso é a soma de pequenos esforços todos os dias, é um treinamento, né? Ninguém que quer emagrecer vai emagrecer durante um dia. É um treinamento, todo dia uma disciplina, todo dia um exercício, todo dia uma forma de comer, né? Então, assim, até que ele consegue o objetivo. Então, seu objetivo também é esse. Se você quer ler o grego, você vai ter que se inteirar do grego. Busque gramática, livro. Depois eu vou dar uma relação de alguns livros que eu tenho muitos legais, tá bom? Vários livros sobre grego, sobre gramática, cursos, etc. Tá bom? No Facebook, no YouTube, tá cheio de cursos sérios, pessoas que, entendeu, são professores mesmo. Aqui é somente uma ajudinha que eu estou dando aí, porque também eu estou aprendendo grego, tá bom? Mas tem vários, procure, como diz a história no Nordeste, fuce mais aí a internet, né? Busque, você vai ver muita coisa boa mesmo para você aprender, tá bom? Então essa outra aqui é a morte, né? Thanatos, tá aqui, exatos, extros, Katargetai Hortanatos, né? Que está em 1 Coríntios, primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículo 26. O último inimigo é destruído, a morte, né? Lá está assim, o último inimigo a ser destruído é a morte, que é a transliteração, que seja, é o autor, né, quis trazer para uma linguagem do português para a gente não ficar quase que sem sentido. É a mesma coisa você transliterar uma palavra em inglês, trazê-la do seu sentido original, parece que perde o sentido na questão do português. Então, o que foi que eu fiz? Eu estou sempre traduzindo quase que idêntico lá em cima para você entender como está no texto grego, tá bom? Então, Thanatos, morte. Vamos partir aqui para Aima, né? Ou é Raima, não sei se tem acho que tem uma aspirazinha, Raima, se tiver um pontozinho de aspiração, vai ser Raima, né? Se não tiver Aima, mas o que eu quero dizer é que é sangue, né? Quando você vê essa palavra, é sangue, tá bom? Kai, to Raima, Yesoto, Huyou, Auton, Catarizei, Rimas, Apó, Pazéis, Amartias. Então você vai ter aqui 1 João capítulo 1, versículo 7, e o sangue, né? Kai Tohaima, de Jesus Cristo. E sou, né? Seu filho, que é Ruiós, está lá, nos purifica de todo o pecado. Amartias. Então, você já consegue assimilar, porque as palavras elas vão saltando aos nossos olhos. Quando você vê um texto desse, você vai observando que, de fato, você já conhece algumas palavras. Você vai dizer, eita, poxa, eu consigo, Kai é ir, né? Ir, to, Raima, e o sangue, e eu sou Jesus, e é sou, né? Então você vai observando isso aí, vai escrevendo. Escreva no caderno. Não esqueça de escrever, escreva. Ah, pastor, mas eu tenho dificuldade de escrever, tal, mas vai escrevendo devagar, devagar, não precisa escrever rápido como você escreve no português. É claro, você está aprendendo a ler uma outra língua, tá bom? Então, vá devagarzinho que você consegue. Aqui é soma, né? Corpo, né? Speretai, em soma, psiquicon, eigeretai, soma, pneumaticon, que está escrito em 1 Coríntios 15, 44, é semeado o corpo físico, né? É ressuscitado corpo espiritual. Veja só que ele usa a palavra pneumaticon, né? Soma pneumático, corpo espiritual, no final do versículo. E soma psiquicon, que fala do corpo físico, né? Então veja como fica bem quase que saltando aos nossos olhos quando a gente vê um texto como esse, pequenininho, a gente consegue assimilar o que significa a interpretação dele, né? É semeado corpo físico, é ressuscitado corpo espiritual, tá bom? E mais uma vez reforço, né? Copie no caderno, tá bom? Tá aqui a palavra justiça, né? Orgegar, andros, tikaisunei, teu,
ergazetai, né? Ira, pois, do homem, justiça de Deus não produz. É como está lá em cima escrito assim. É claro que na ira do homem não opera a justiça de Deus. Está no nosso texto português, você vai encontrar em Tiago 1:20. Mas eu estou colocando como está escrito de fato ali no grego, tá bom? Ira, pois, do homem, né, andros, de kaisuné, né? Quer dizer justiça, teu, Deus, rok, que é não, produz. Então vai escrevendo no seu caderno para aumentar o seu vocabulário, ok? Então eu quero que vocês nos ajudem, dê um like aí, estudem e, por favor, não me chame de professor, por favor. Então, não sou professor, eu sou simplesmente um estudante da língua grega. Estou tentando aprender e até conhecer um pouquinho do grego, tá bom? Mas quem sabe lá um dia a gente chega junto, né? Então, muito obrigado. Eu faço esses vídeos aí para um grupo pequeno de pessoas aqui na minha cidade que aderiram. Meu intuito não é, de fato, de forma nenhuma, a nível Brasil, fazer... Não, meu intuito é somente ajudar umas pessoas. E foi a forma que eu achei. Mas está pegando proporções grandes, gigantescas. Eu quero agradecer a Deus por isso e pela sua compreensão, tá bom? Em alguma falha, algum erro, nos perdoe. Muito obrigado. Deus abençoe a todos. Até a próxima aula.